Antes de começar a oração desse vídeo, quero deixar aqui no primeiro link da descrição um e-book com 10 passos importantes de como você ter uma família abençoada e estruturada, filhos bem educados e as finanças organizadas. Corre lá nesse link e adquira o e-book. A palavra de Deus diz no livro de 2 Samuel, no capítulo 7, versículo 8. Agora, pois, diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu o tirei das pastagens onde você cuidava dos rebanhos, para ser o soberano de Israel, o meu povo. Sempre estive com você, por onde você andou, e eliminei todos os seus inimigos. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. E providenciarei um lugar para Israel, o meu povo, e os plantarei lá, para que tenham o seu próprio lar, e não mais sejam incomodados. Povos ímpios não mais os oprimirão, como fizeram no início. Versículo 12. Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai e ele será meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com o castigo dos homens, com açoites aplicados por homens. Mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul a quem tirei do seu caminho. Quanto a você, sua dinastia e o seu reino permanecerão para sempre diante de mim, e o seu trono será estabelecido para sempre. Um legado divino. Se você é pai ou mãe, uma das nossas principais preocupações deve ser o tipo de legado que nós vamos deixar para os nossos filhos, para as nossas futuras gerações. Será que nós estamos realmente nos esforçando para educar os nossos filhos, ensinando-os a amar a Deus, a temer ao Senhor e a caminhar com Ele? Nesse texto que lemos, o Senhor estava falando com Davi através do profeta Natã. E Deus deu a Davi uma incrível descrição verbal daquilo que era o seu legado. No versículo 14, do 14 ao 16, o Senhor fala a respeito de Salomão, filho de Davi. E ele diz, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, e o teu trono será firme para sempre. Nós precisamos ter essa consciência e ter esse esforço para deixar um legado para os nossos filhos. Muitas vezes estamos correndo atrás de bens materiais, preocupados em deixar bens materiais para os nossos filhos, enquanto nossos filhos necessitam de um legado de vida, de amor ao Senhor, de caráter, de vida cristã. A nossa cultura hoje precisa de uma grande mudança, de uma grande transformação. E isso só vai acontecer quando pessoas tementes a Deus começar a tomar providências para deixar um legado santo para os seus filhos, para a sua descendência. E isso deve começar com cada um de nós. Nós precisamos determinar que tipo de legado nós desejamos transmitir aos nossos filhos.
Como que os seus filhos se lembrarão de você no dia que você partir dessa terra? Eles verão em você a figura de um ser humano preocupado com as coisas desse mundo? Ou se lembrará dos pais agindo como filhos de Deus compromissados com o seu reino, dando exemplo de uma fé inabalável, de vidas através de Jesus, de vidas transformadas através de Jesus? Os legados são caracterizados pelas escolhas que fazemos hoje. Alguém disse uma vez: as portas da oportunidade estão assentadas sobre as dobradiças da obediência. Então, a chance que nós temos de impactar a vida dos nossos filhos acontece quando nós obedecemos a Jesus fielmente, em vários aspectos. Que nós possamos deixar esse legado, esse exemplo para os nossos filhos. E como nós podemos fazer isso, né? Falando sempre a verdade, amando aqueles que não amam a nós, sendo fiel nas pequenas coisas, submetendo ao Senhor em meio aos desafios diários, juntando tesouros no céu, investindo na obra do Senhor e, por fim, sendo seu escravo incondicional, servindo o Mestre e não olhando para os nossos próprios direitos. Se nós pudéssemos imaginar o nosso futuro daqui a 20, 30 ou até mesmo 40 anos, qual a recordação que os seus filhos teriam de você? Reflita nessa palavra. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero orar, Senhor, pela vida de todos aqueles que estão ouvindo essa pequena meditação, principalmente aqueles que são pais e que são mães. Senhor, em nome de Jesus, Pai, a Tua palavra hoje nos adverte para que nós possamos deixar um legado aos nossos filhos, deixar um exemplo de fidelidade ao Senhor para eles, para que as próximas gerações, Senhor, possam dar continuidade na Tua obra aqui na terra, para que as próximas gerações possam fazer diferença, Pai, num mundo que está corrompido, num mundo de pecado, de transgressão, de infidelidade ao Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê graça e sabedoria para educar os nossos filhos no caminho do Senhor, para ensiná-los, ó Deus, a serem fiéis a Ti, a amarem ao Senhor sobre todas as coisas, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia, Pai, porque muitas vezes nós não estamos preocupados com isso. A nossa preocupação, o nosso foco, o nosso esforço, Senhor, está em outras coisas e não em deixar um legado de santidade, deixar um legado de amor ao Senhor. Desperta-nos, ó Deus, nestes tempos. Desperta-nos, ó Pai, em nome de Jesus, para que possamos valorizar, ó Deus, o futuro das nossas gerações, o futuro dos nossos filhos, que possamos nos empenhar a ser pessoas melhores e a fazer dos nossos filhos pessoas melhores, servos e servas fiéis a Ti, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, nos dá sabedoria, Senhor, nos ajuda e nos ensina, Pai, para que possamos ser exemplos para os nossos filhos em tudo, em nome de Jesus.